Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Em Família. Estamos muito felizes com a sua companhia aqui para o estudo da Palavra de Deus, para a lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro. O título do nosso estudo: Falhou a sua promessa para sempre? É uma pergunta. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Aproveite e já curta esse vídeo. Se esse estudo for relevante para você, te ajudar de alguma maneira, deixe a sua curtida, que é muito importante aqui para o canal. Se inscreva também para receber mais materiais como esse. Antes do aprofundamento do nosso estudo, nós vamos fazer a nossa oração. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, vamos estudar a tua palavra, nos dá entendimento, a compreensão e também coloca esses ensinamentos no nosso coração, transforma a nossa vida, Pai. Nós te pedimos a tua presença, a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. E o estudo de hoje começa apresentando a questão número 5. Leia o Salmo 77. O que o autor estava enfrentando? O Salmo precisa ser lido todo, mas aqui, por questão de tempo, nós escolhemos o verso 2, o verso 6 e o verso 7, que o Júnior vai ler para nós agora. Vamos à leitura selecionada. Salmo 77, versículo 2. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. E a nossa leitura segue no versículo 6 e 7. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Com essa leitura, nós temos condição de responder a pergunta: o que o autor estava enfrentando? E aqui nós deixamos como sugestão de resposta que ele estava enfrentando uma sensação de abandono, de angústia e de aflição. Como nós já podemos perceber, a lição de hoje está baseada no texto do Salmo 77. E a autora vai trabalhar a análise desse salmo de forma bem detalhada, dividindo por versículos. E no começo dessa nossa leitura, nós vamos ver que o salmista ele se angustia e ele começa a lembrar do passado. E essa lembrança é dolorosa, porque ele lembra das coisas maravilhosas que Deus já fez na vida dele. A autora coloca assim que lembrar-se de Deus parece intensificar a sua angústia, porque ele se lembra do que Deus já fez por ele no passado, das coisas maravilhosas que Deus operou. Então ele clama a esse Deus, ele se lembra disso e clama. E a autora pontua ainda que ele se recusa a ser consolado por qualquer outro, a não ser pelo Deus que ele conhece. E a análise do Salmo 77 dá seguimento aqui do nosso estudo. E a autora vai dizer que uma série de perguntas perturbadoras deixam transparecer a causa da aflição do salmista. Como, por exemplo, Deus mudou, né? Por exemplo, também, Deus pode trair a sua aliança? Então, são questionamentos que veio à cabeça do salmista e isso causava muita angústia nele. Era o contraste entre reconhecer os atos salvíficos de Deus, ele se lembrou, mas ao mesmo tempo ele estava se sentindo isolado, desamparado. Então isso lhe causava grande angústia no coração, né? Então ele se recusava a aceitar essa realidade, porque ele entendia que se Deus não estava ali com ele, ele não tinha esperança alguma. E o estudo nos leva a compreender que, diante de uma situação como a que é narrada no Salmo 77, o salmista perdeu o sono. E quem de nós não perde o sono diante da dor, da angústia, da aflição e da ausência de Deus? O Salmo 77, no verso 4, diz que Deus o mantinha acordado. Era um momento em que o salmista precisava ficar acordado e refletir. E a lição traz exemplos de outras pessoas que passaram por essa insônia. O rei Nabucodonosor, por exemplo, o faraó do Egito. Então, era um momento de pensar, de refletir sobre a situação que estava vivendo.
E diante dessa experiência do salmista acordado, ele vai ter compreensões que vai mudar a sua maneira de ver a situação pela qual ele estava vivendo. E diante dessa insônia, o salmista começa a refletir nos atos poderosos de Deus que tinha acontecido no passado. E ele começa a ver de uma nova maneira. A angústia dele passa a ser menos, ele passa a ser consolado pela lembrança do que aconteceu no passado. Isso mesmo, pai. E nós somos levados à conclusão do nosso estudo aqui de que o conforto que o salmista recebe não provém de explicações sobre a sua situação atual, sobre as provações que ele tem passado, sobre as dificuldades que ele tem enfrentado. Não. Esse conforto vem dessas lembranças do passado, de que Deus é o mesmo Deus hoje, o Deus poderoso que libertou o povo do cativeiro egípcio, que abriu o Mar Vermelho, que cuidou e salvou do seu povo. Então, todas as maravilhas, todas as ações poderosas de Deus no passado, dão a ele a esperança desse Deus que ainda governa, que ainda é soberano sobre todas as coisas. Então, ele não se concentra na sua situação, mas no que Deus é. E a lição pontua aqui, dizendo que o salmista é encorajado a esperar no Senhor com fé, sabendo que ele é o mesmo Deus que realizou todas aquelas maravilhas. Que esse sentimento também possa ser o nosso. Nós possamos renovar a nossa fé baseado no que Deus já fez por nós. Você tem passado por dificuldades, meu irmão, minha irmã? Você tem orado a Deus por resposta e aparentemente Ele não tem ouvido as suas orações? Persista em oração. Você também pode compartilhar aqui conosco as suas demandas, os seus pedidos. Também pode deixar testemunhos através dos comentários que fortaleçam a nossa fé. E também pode deixar seus pedidos de oração, que nós, no projeto Ore Comigo, todos os envolvidos neste canal, vamos estar orando uns pelos outros. Deus possa abençoar cada um de nós e renovar a nossa fé nesse Deus maravilhoso.